A ideia de comfort food é uma coisa que eu sei que me faz bem, que talvez me lembre a minha mãe, que talvez seja uma coisa que ela faria para mim. Comfort food é aquela comida, a mim tem um significado de comida de domingo à noite. Aquela comida que faz bem para você, que não precisa de muitos preparos. O fundamental é ser receitas simples, familiares, regionais, engloba todos esses conceitos, né? Comfort food, acho que é aquela comida que é talvez rápida, que não te dá trabalho, que te dá talvez prazer de preparar. Outra coisa que eu acho que é fundamental no Comfort food é também a memória, né? Então é essa experiência, né? Porque para você conhecer aquele prato e fazer com olhos fechados, você tem uma experiência, um ligado. Ciao a tutti, sono Francesco Di Tillo. Bonsoir, je suis Julien Mercier. Olá, sou Cecília. My name is Autumn Sonicson. Oi, eu sou a Bel Coelho. E oggi preparerò per voi un piatto tipico della mia città dove sono nato che si chiama cavatelli con salsa di pomodoro e basilico. Je vais vous préparer un plat très typique de ma région, une purée de pommes de terre avec des saucisses grillées et un petit peu de sauce aux oignons, tout simple. E les voy a enseñar a preparar mate. Today I am going to make quinoa with cranberries and caramelized onions and roasted broccolis, steamed pumpkin with avocados and alfalfa sprouts and grated Brazil nuts. Eu vou preparar uma sardinha frita com arroz de tomates, palmito e curry aqui no Mundo à Mesa. A ideia de comfort food é uma coisa que eu sei que me faz bem, assim, que faz bem pro meu corpo, que faz bem, que talvez me lembre a minha mãe, que talvez seja uma coisa que ela faria para mim. Comfort food para mim é uma combinação de pelo menos duas coisas. Um é a praticidade, né? Praticidade eu falo não só na facilidade em fazer, mas na sua capacidade de poder fazer aquilo com olhos fechados. Importante que você saiba fazer sem problemas. Outra coisa que eu acho que é fundamental no Comfort food é também a memória, né? Essa experiência, né? Porque para você conhecer aquele prato e fazer com olhos fechados, você tem uma experiência, um ligado, que é desde a experiência manual do fazer até as ligações, as relações com, por exemplo, a minha família, a minha avó, os domingos que eu passava na casa dela, o cheiro, essa preparação da minha mãe, minha avó, minha tia fazendo a massa. Tem várias imagens, sons, palavras, cheiros, né, que você lembra. Então isso para mim também é confortável, né, porque ela me dá é um prato que dá segurança, um prato que dá segurança, porque nunca te abandona, né. O meu comfort food é diferente de um marroquino, ou a sua, ou um japonês. É o que é familiar e é uma comida que restaura, acima de tudo. Normalmente, ela é de cozimentos fáceis, técnicas fáceis, com sabores familiares e bastante sabor, né? Mas eu acho que o fundamental é ser receitas simples, familiares, regionais. Eu acho que tudo isso, o comfort food engloba todos esses conceitos, né? Mas obviamente que o comfort ele sempre permeia qualquer cozinha de qualquer chefe, né? A gente tem isso como base, o que a gente comeu na infância, o que a gente comeu em casa ou na nossa região, acaba sempre influenciando tudo que a gente vai criar. Comfort food, acho que é
aquela comida que é talvez rápida, que não te dá trabalho, que te dá talvez prazer de preparar, que não demanda tanto, né, de você e que traz alguma sensação boa. Para mim, uma comfort food, que talvez seria comfort drink, né, que é uma bebida, é o mate, que seria o equivalente ao chimarrão. Comfort food é aquela comida, para mim, tem um significado de comida de domingo à noite, quase. Aquela comida que faz bem para você, que não precisa de muitos preparos e que lembra, tem uma lembrança de gostoso. Isso para mim é a definição de comfort food. Hoje eu fiz uma quinoa com cebola caramelizada e cranberries e amêndoas picadas. Primeiro eu cozinho a quinoa separado, um copo de quinoa, 2 copos de água, ferve, deixa no fogo baixinho por 15 minutos. Ao mesmo tempo, numa outra panela, eu peguei a cebola que estava cortada, deixei ele caramelizando no azeite com um pouquinho de sal grosso. Quando estava chegando ao ponto, daí eu joguei um pouquinho de vinho branco. E daí quando estava quase pronto, daí eu peguei os cranberries e eu coloquei eles dentro. Quando estava pronto, aí você mistura a quinoa junto. Aí você pega o brócolis, se corta em pedaços. Você joga ele no forno com azeite e sal grosso. Daí quando ele tá, depois de uns 10 minutos, daí você coloca um gengibre picado, um alho picado e tomate cereja. Daí a abóbora, eu só descasquei, piquei. Coloquei o hassel hanout, um copo de água para ferver até ficar molinho, um pouquinho de sal. E a batata doce eu descasquei. Cortei em fatias finas, você coloca na água para ele não perder a cor. E salve por cima da batata doce. Coloco no forno também até ele ficar crocante dos 2 lados. E daí coloquei o broto de alfafa do lado, com abacate picado e sal por cima, um pouquinho de azeite. E daí a castanha de pará ralada por cima de tudo. A gente começou cortando os tomates, tirando as sementes do tomate, cortando em vários pedaços e passando todos esses tomates dentro de uma ferramenta. Então a gente passa e cria uma espécie de suco creme, né? Que é o molho natural, que na Itália é chamado de salsa. Peguei uma pequena panela, coloquei um pouquinho de azeite, um pouquinho de alho triturado e deixei lá fritar um pouquinho, cozinhar um pouquinho e depois joguei todo o molho dentro dessa panela, mexi um pouco e deixei cozinhar com um pouquinho de sal, né? Poucos minutos antes de desligar o molho, eu coloquei algumas folhas de manjericão e misturei, deixei cozinhar ainda uns 2, 3 minutos. Depois desliguei, tampei a panela e deixei descansar. Eu fui misturando essa água e farinha até chegar em uma bola que essa bola precisa ser nem muito macia, nem muito dura. Então, quando você chega nesse nível, eu cortei em algumas fatias essa bola e cada fatia delas comecei a enrolar na mesa, comecei enrolando com farinha, até chegar a criar uns rolinhos, enrolando, fazendo vários desses rolinhos, depois foi cortando. Uma vez que todos esses pedacinhos são prontos, aí começa a técnica que caracteriza o prato, né? Esse movimento, né, de pressão na pedacinho de massa, é uma pressão bem homogênea e arrastando para trás, né? Tipo uma pressão arrastando. Deixei secar um pouquinho essa massa, colocando um pouquinho de farinha em cima. A água começou a ferver, eu coloquei um pouco de sal dentro. Aí eu peguei toda a massa que a gente jogou dentro da água, né?
Quando você joga dentro, ela está no fundo. Quando começa a subir, você já sabe que ela é pronta. Você escorre a massa tirando a água, coloquei novamente de volta na panela e nessa panela coloquei um pouquinho de molho, misturei só para dar um pouquinho de gosto na massa. Uma vez que eu servi os pratos, pega uma outra parte de molho, coloca em cima e depois, para finalizar, eu coloquei mais uma folhinha de manjericão. O prato é pronto. Eu começo puxando a cebola e o alho sem nada de gordura. Deixo eles suarem ali sozinhos, sem nenhuma gordura. Acrescentei tomate picado, depois o palmito em rodelas, em conserva mesmo, sem ser a pupunha ou sem ser um palmito fresco, pode ser em conserva. Também dei uma refogada. Coloquei curry e aí o arroz. Um arroz agulhinha brasileiro, sem lavar, não precisa lavar, porque a gente vai precisar desse amido depois, mais pra frente. Porque, na verdade, os arrozes portugueses, eles não são soltinhos, né? Dou mais uma refogada e aí começo a colocar água. Faço um pouquinho parecido com um risoto, mas não mexo tanto como um risoto. Termino com salsinha picada e azeite extra virgem. Aí tempera com sal, pimenta, se quiser, mas o curry já dá uma pimentadinho. Quando já estiver no final do cozimento desse arroz, eu frito as sardinhas. Depois coloco algumas rodelas de limão, para também trazer algum sabor para a sardinha. E sirvo com o arroz e as rodelas de limão também seladas. Então, o primeiro passo para fazer o purê é selecionar as batatas, né, que elas sejam todas do mesmo tamanho, botar numa panela com água fria, sal e botar para ferver. Até a batata, quando você espeta ela com a faca, ela cair da faca, é o momento que ela está cozida. Depois desse tempo, você tira as batatas, escorrega, descasca as batatas ainda quente, vai queimar um pouquinho o dedo, mas é o jeito certo. E aí, quando elas estão descascadas, você vai passar no moinho. Por isso que existem estagiários, né? Aí, nesse momento, a polpa de batata volta para a panela e vamos secar ela um pouquinho no fogo bem baixinho, só para ainda tirar um pouquinho dessa água que ficou no purê. E nesse momento que incorporamos com uma colher de madeira a manteiga cortada em um pedaço pequenininho. Quando todo esse preparo está bem homogêneo, adicionamos o leite quente, pouco a pouco, e quando a textura permite, terminamos com o batedor no fouet, né? Simplesmente pegamos as linguiças, um pouquinho de azeite e fritamos as linguiças devagarzinho até elas ficar douradas e cozidas. E pro o molho, eu peguei uma cebola roxa, fatiei, refoguei com um pouquinho de manteiga até a cebola começar a ficar dourada. Quando ela ficou dourada, coloquei a tomate cereja cortado no meio, adicionei um pouquinho de caldo de carne que eu fiz e a salsinha. Deixei reduzir um pouquinho até o molho encorpar e virar uma consistência do molho. E aí eu voltei e botei minhas linguiças dentro para todo esse sabor se misturar. E depois na própria panela onde que eu fritei a linguiça, eu mesmo fritei o ovo para ainda pegar esse sabor da linguiça. Bom, para preparar um mate você precisa da erva, uma cuia, uma bombinha e água quente. É um recipiente que existe de diferentes tipos. Aqui eu tenho um de madeira, mas geralmente uma cabaça. É o recipiente onde você coloca a erva. A bombinha é uma espécie de canudo de metal para poder beber o chimarrão. O primeiro passo é esquentar a água. O importante é que a água não ferva, então tem que ser um pouquinho antes. Enquanto a água está esquentando, você vai preparando a erva, né? Então você tem que colocar a erva dentro do recipiente, tem que tampar a cuia com a mão e virar um pouco, tem que chacoalhar um pouco. Depois, para colocar a bombinha, você só
tenta colocar a erva para um dos lados. Quando a água está pronta, aí é só colocar a água devagarzinho em cima da bombinha, né? Então em cima da parte onde tem um pouquinho menos de erva. Mas não tem que encher até o final, assim. É mais para molhar um pouco a erva e encher um pouquinho mais. Porque se você encher muito de água, aí a erva fica boiando. Na realidade, esse prato ali é uma influência de várias situações que eu já vivi, mas principalmente na minha vida pessoal. Tinha uma avó, na verdade ela era madrasta do meu pai, portuguesa. Meus avós também eram portugueses, mas eu não cheguei a conhecê-los. E ela fazia vários arrozes, né? Isso é muito português, né? Ela fazia arroz de tomate, arroz de brócolis, arroz de polvo, de pato. E aí depois eu casei e a minha sogra também descendente de portugueses diretamente, né? A mãe dela era portuguesa. Fazia um arroz de tomates, mas ela colocou palmito, que eu acho que foi uma coisa que aconteceu já no Brasil. E eu adorei. E aí eu resolvi colocar o curry, que não é muito português, mas enfim, bobear o curry entrou também entrou na Europa através dos portugueses, né, com as navegações todas e as descobertas. E as sardinhas, é um acompanhamento para sardinhas, nada mais é do que uma sardinha bem fresca, frita no azeite, quer dizer, né, selada no azeite, com um pouquinho com umas rodelas de limão só para dar um aroma, que é a maneira como eles comem peixe em Portugal, né? Na verdade, eles comem muito na grelha, na chapa menos, mas é o peixe muito fresco e um método de cozimento fácil e simples, sem ferir muito o peixe, sem cozinhar muito, né? Sem passar. E eu acredito que seja a maneira mais saborosa de se degustar um peixe, né? Com certeza esse prato que eu fiz aqui é um dos meus preferidos, porque ele é muito simples, que é feito só com farinha e água, não tem nem sal. E depois o molho que eu fiz é só tomate e manjericão. É tipo a coisa mais básica e também talvez mais italiana nesse sentido, porque ele é sintética, mas muito rica, né? A tradição da comida é muito radicada, é muito forte, muito variada. Ou seja, a cada 50 ou 100 quilômetros de distância, você pode ter uma tradição de comida muito diferente, né? Isso multiplicado pela Itália inteira, né? Então essa massa, esse cavatelli, eles são muito típicos de uma região. Esse prato eu aprendi assistindo desde super pequeno, desde que eu me lembro, com minha avó. E com minha mãe, com minhas tias. A gente ia na casa da minha avó e minha avó cozinhava muitas vezes esse tipo de prato. Então, na verdade, é uma experiência que eu não fui aprendendo no sentido que alguém me falou, me explicou como fazer. Eu fui aprendendo olhando, ajudando, desde comprar os ingredientes, ou levar os ingredientes, ajudar a massa, fazer um pouquinho de molho, pegar isso, faz isso, cortar aqui, cortar lá. Então, é um processo coletivo, né? Que é um processo, um ritual, né? Se você quiser, que acontece normalmente em uma família italiana normal, né? Então você vai aprendendo sem que você está querendo, sem saber de verdade, né? Você vai experimentando, né? Na Califórnia, pelo menos na parte lá de onde eu sou, assim, você tem uma cultura de comer coisa fresca, de se importar muito de onde vem a comida e tal. Então isso eu trouxe muito para mim, assim, para meu dia a dia, para minha vida. E eu gosto de fazer uma coisa que eu sei que meus amigos vão gostar. Assim, tem certos temperos assim que vem na minha casa que eu gosto muito. Se eu tô com saudade de casa, daí eu faço uma coisa que nem eu fiz hoje, que tem cranberries, que eu trouxe de casa. Sabe, tipo, comer abacate salgado é uma coisa muito da Califórnia, comer brócolis no forno, assim, na verdade comer verduras no forno, assim, legumes no forno, é uma coisa muito da minha casa. Esse brócolis
é uma coisa bem típica da Califórnia. Quinoa é uma coisa que minha irmã faria. O que eu escolhi hoje para representar comfort food foi uma receita que minha avó fazia de várias maneiras. E aquela purê que minha avó fazia, com todo carinho, geralmente ela começava a pôr de manhã, quando eu acordava. Então eu tomava meu café já que tinha esse cheiro de batata cozinhando, não tinha o cheiro da linguiça começando a fritar. E lá no almoço era a purê, as linguiças, às vezes não era nem linguiça, era carne de panela, era um cozido, mas sempre era uma coisa com molho, com um molho gostoso e esse purê cremoso que você chuchava ou qualquer coisa que você tinha, até pão se sobrava para comer o purê. Na França, purê é coisa séria, porque na França não temos o arroz e feijão que vocês têm aqui. Temos outras coisas, mas uma das mais importantes é o pão, obviamente, que todas as refeições, a outra é a batata. E purê é uma coisa que é séria, não é para fazer de qualquer jeito. E tem que ter bastante manteiga, bastante leite, não é um prato para fazer dieta. É uma bebida que lá se bebe em diferentes momentos, assim, em reuniões com amigos, ou quando você está sozinho, na época da faculdade eu bebia. Não sei, é um sabor que é muito de lá. É gostosa quando é coletiva, porque é um momento em que você está compartilhando essa bebida, né? Compartilhando algo em um grupo. Geralmente em sessões de chimarrão. Sei lá, tem boas conversas, é um momento gostoso com amigos. Tem argentinos que acordam, bebem chimarrão e tem esse ritmo louco, ou levam o chimarrão para o trabalho. Eu tomo chimarrão em casa, então bebo mais no final de semana mesmo. E talvez seja por isso que quando eu bebo me traz boas sensações, boas lembranças. Eu gosto muito de fazer jantares, assim, gosto muito de cozinhar para os meus amigos. Eu faço isso bastante. Eu gosto muito de fazer piquenique, assim. Mas isso que eu fiz hoje é o tipo de coisa que eu comeria todo dia. Assim, eu gosto de alimentar as pessoas. Eu tenho um trabalho, especialmente meu trabalho pessoal, que eu gosto muito de reunir as pessoas para eu fotografar eles. E aí tem que alimentar eles, tem que deixar eles felizes. E a culinária vem muito através disso. Olha, o prato que eu fiz hoje acho que tem tudo para fazer sucesso no Brasil. Vocês gostam de purê, linguiça é uma coisa mundial, né? E todo mundo gosta, então não vejo uma razão para não fazer sucesso. Só está proibido colocar arroz em cima, tá? Comer é a coisa mais fundamental, né? Porque se a gente não come, não vive, né? Eu acho importante comer bem e saber fazer a própria comida. Eu gosto disso, eu gosto do tempo da cozinha, porque é uma coisa criativa, uma coisa que te deixa sempre em contato com a verdadeira realidade das coisas, sabe? Doce já é uma coisa muito afetiva, um doce de chocolate é muito mais, né? E um doce que a gente faz e que tá ali, né, ao alcance da despensa e que a gente pode fazer e que a gente pode, enfim, adoçar a vida das pessoas, eu acho que é muito gratificante. Primeiro ele tá lindo. Quando você olha, você só come com os olhos. Você já primeiro, uau, é lindo mesmo. E é super bom. É leve e é crocante. E é isso que as pessoas gostam, porque na verdade tem muitas sobremesas que são super pesados. E esse ele parece pesado, porque é grande, mas na verdade você poderia comer 10 se você não colocar muito chocolate.